Só Deus sabe o quanto você está tentando melhorar a sua vida, o quanto você está buscando conhecimento, se nutrir de coisas boas, mudar o seu comportamento, os seus hábitos, mas em volta a sua realidade é como se estivesse jogando na sua cara que, olha, não vai dar certo, não vai funcionar. Você está fazendo um papel de idiota, enquanto outras pessoas com um caráter um pouco duvidoso, ou não fazendo coisas tão nobres quanto você, estão evoluindo de uma maneira tão rápida e voraz, e você segue nesse caminho onde nada muda. Pior ainda de ir ladeira abaixo, é tudo tá do mesmo jeito. Mas você tá tentando com todas as suas forças. E aí muitas pessoas chegam para você, talvez o seu entorno, o ambiente que você convive de pessoas, elas vão chegar e não vão ver essa mudança e vão falar para você assim: o que você está fazendo? Volta aqui para nossa companhia. Você só está desperdiçando a sua vida, você não está curtindo, você só vive estressada. Mas você sabe o quanto isso vem custando para você, porque essa decisão de se conectar mais com a sua essência, de fazer algo que tem sentido para a sua vida, é o que você quer. Mas isso não quer dizer que é fácil. E eu estava pensando muito sobre isso, que existe um tempo que se assemelha ao Vale da Morte, em que você entra como se fosse assim um túnel. Eu até brinco com essa metáfora, que você é uma pessoa que tem muito medo de aranha. E tem um túnel cheio de aranha. E você decide entrar. Porque após esse túnel existe uma porta. E essa porta está a possibilidade de uma vida que conecte com a sua essência. E você, todo mundo falando o quanto você é louco, você decide entrar. Só que por muito tempo você fica nesse túnel e você está sendo mordida. Você ainda tem medo dessas aranhas. Seu medo não sumiu e você segue lá. E em dado momento você se questiona: mas e se esse túnel nunca tiver fim? E se eu entrei aqui com a promessa de algo melhor e no fundo pode até ter uma porta, mas nessa porta tá um precipício. Você não sabe, você não tem resposta. Não tem ninguém para te guiar. Ou você acha que não tem ninguém para te guiar. Porque aquela vozinha que continua falando para você andar, tá ali. Ela é tímida. Não é a que grita, não faz barulho. Todo mundo falando para você voltar, ei, sai desse túnel. Você tem medo. As aranhas estão te picando. E muitas vezes você vai paralisar. É isso que eu tava pensando, sabe? Tem um filme, se você é dos anos 90, 80, você vai conhecer. História Sem Fim. Tem um menino, né, o principal, ele precisa lá para ajudar, enfim. Ele vai para um pântano, o pântano das tristezas sem fim. E tem um cavalo, já lembrou dessa cena? O Atrax, os dois vão atravessar esse pântano e o menino recebeu ali um antídoto para atravessar esse pântano e não afundar, porque esse pântano ele é amaldiçoado. Ele vai sussurrando coisas tristes para você ir desanimando. Isso tem que ficar positivo para conseguir passar nesse pântano. E ele vai falando várias coisas para você desanimar. Esse menino, o principal, ele, engraçado, né? Eu não lembro o nome do menino, mas eu lembro do nome do cavalo. Esse menino, ele vai com um antídoto, mas o cavalo não tem um antídoto. E no meio, o cavalo vai ficando triste.
vai afundando. E o menino falando pra ele: não, 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 continua. Continua fazendo tudo, né? Não fica bem, olha só, tentando alegrar o cavalo. Mas, no fim, o cavalo sucumbe em meio à tristeza. Muitas vezes, você vai passar por esse pântano. Ou se você já não está passando. E se você está passando por este pântano, é por isso que eu tô aqui. Para compartilhar com você esse momento e falar: continua. Continua. Porque você sabe que não é muito pela recompensa. Às vezes eu fico pensando assim, tá, a gente vai com essa esperança de que vai dar certo. Mas existem duas escolhas na vida. Vamos dizer, dois caminhos. Ou vai dar certo, ou vai dar errado. Só que a gente nunca tem essa garantia. E o pior é que a gente quer ter a garantia, né? Quer voar os voos do passarinho, quer sair da gaiola, mas tem medo da altura. E por esse medo a gente fica preso. Porque, vamos lá, protagonista. Quantas pessoas você conhece que tem realmente a ousadia de irem atrás do que queima a sua essência? Isso é liderar. E muitas vezes você vai ser testado com, com situações que não vão te dizer nada. Onde o resultado não vem. E anos você segue sem ver resultado nenhum e você começa a se questionar, mas será que eu tô louca? E é nesse momento que eu quero que você lembre desse cavalo afundando no poço de tristeza. A sua missão é continuar e seguir até a sua porta. Atravessar esse túnel, atravessar esse pântano. Foca em chegar do outro lado. Não tem, não posso te dizer que tem uma fórmula milagrosa, porque é o que mais se vende aqui na internet e eu vejo, né? É tudo muito rápido, até os resultados, as histórias tristes que eu acompanho é sempre assim, né? Pessoas que se superaram. Você só acompanha quando elas já estão lá no topo. Mas e a trajetória mesmo? Essa trajetória parece que ela fica escondida. Mas a sua trajetória é o que você está vivendo. E por mais que você queira que outras pessoas partilhem do que você está passando, essa viagem ela é solo. Pode sim ser mais fácil. Mas é por isso que você precisa cada vez mais buscar o que está em profundidade. Não só o que é passageiro. Porque nesses momentos, a gente sabe, nesses momentos, ou até mesmo no luto, em coisas mais extraordinárias, você precisa se apegar a algo. E tudo é escolha. A sua escolha pode ser se apegar à esperança. E muitas vezes as pessoas podem te dizer, por causa da vivência delas, tá? Existem vários fatores externos e internos que moldam a visão de uma pessoa. E é por isso que é muito importante você se blindar e até mesmo muitas vezes não comentar para onde você está indo. Não com qualquer pessoa. Tenha o senso crítico de identificar realmente quem te quer bem. Porque, às vezes, temos alguns amigos, a gente acha que são os amigos, que estão falando lá, nossa, eu tô torcendo por você. Eu realmente, nossa, que potencial, como você é corajosa. E lá no fundo, eles estão torcendo para você cair. Para poder falar, tá vendo? Eu sabia que ela não ia conseguir. Se trajam de amigos. Você precisa ter essa sensibilidade de entender
que, às vezes, o deserto, Jesus foi tentado por 40 dias. Se ele, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, foi testado por 40 dias, você acha mesmo que você não vai ser testado? E às vezes o deserto, ele é bênção. Para tirar tudo que é ruim, tudo que está sobrando, o que te distancia daquilo que é eterno, daquilo que é divino que existe em você. Esse vale da sombra da morte, esse pântano da tristeza, faz parte. Eu quero que você se lembre disso. Continua. Escolha, se agarre ao que queima a sua alma. Porque o que queima a sua alma é nobre. Sempre vai te guiar para as virtudes. Tudo que te aproxima, que te transcende. Mas é difícil. É difícil. Eu tô aqui hoje conversando com você porque eu senti a necessidade, assim como você, eu também, de lembrar, de entender que existe algo mais. Que a sociedade que estamos hoje, não só hoje, né? Sempre foi assim, mas existe uma aceleração de resultados que até mesmo para você que está buscando, que está fazendo tudo, vamos dizer, certo, dá a falsa sensação de então, o que eu estou fazendo de errado? Eu estou fazendo algo de errado porque não está vindo. Não está vindo nada. E é para você que está nesse período de não tá vindo nenhum resultado. Lembra que esse canal é sobre liderança? Liderança é estilo de vida. E nesse estilo de vida, líder, muitas vezes você não vai ter a resposta. Você vai criar a resposta. Você vai precisar fazer as perguntas. E tá tudo bem você chorar, se descabelar às vezes, se sentir incompreendida, cansada, querer parar, brigar com Deus, porque até é errado, né? A gente tem até um padrão para falar com Deus. Eu já contei aqui, se você não viu, dá uma olhadinha nos meus vídeos aqui do canal, que por muito tempo, na época mais tensa da minha vida, um período bem significativo, o que me jogou para frente, para continuar seguindo, foi brigar com Deus. Todo dia falar para ele: Deus, por que que você me fez tão feia? Tipo, por que que eu tô pagando um pecado? Que pecado que eu fiz? Eu era pequena. E eu questionava, eu brigava com ele. Por que comigo? Então, às vezes, você vai se questionar assim, por quê? Mas segue. Porque eu vejo muitas de vocês, já tive até mesmo uma liderada, né? Uma liderada não, desculpa, uma aluna, que ela se questionou, do tipo, as coisas pra mim não estão acontecendo, mas muitas vezes a gente não vê o que tá acontecendo. Coisas pequenas. Porque o pequeno, ele não é exaltado. Mas é o pequeno no dia a dia, é o que acontece com você que ninguém tá vendo. Força. Você só tá passando pelo vale da sombra, pelo pântano da tristeza. Você tá sendo forjado, limpando as suas impurezas, sendo testada para ver se aquilo que você disse que quer, você quer mesmo. Convém custar muito alto aquilo, né? Opa, eu fui fazer o
uma citação aqui da Madre Teresa e esqueci a frase, mas você entendeu, né? É digno valer muito aquilo que vale muito. Enfim. Você vai passar por esse vale. E se não tiver ninguém para falar para você o quão preciosa você está sendo por passar por esse momento, sendo diligente, e que ninguém tá vendo, e depois as pessoas vão falar para você que, nossa, foi sorte, ou quão corajosa você foi, você vai se lembrar que o que estava com você é a parcela divina. Essa parcela divina não vai deixar as coisas mais fáceis. Não vai. Mas se concentra no sentimento de satisfação. Isso é liderar. Mesmo que você não tenha equipe. Isso é liderar o seu destino, a sua centelha. É você construir o seu legado. E faz parte. Você consegue. Então, se você não tá tendo resultado nenhum agora, se você olha tudo, só tá tendo resistência, a sua vida tá travando, tá ladeira abaixo, fala justamente agora que você resolveu, vai mais fundo. Acelera. Para um avião decolar, ele precisa de aceleração. Acelera. Não para. Porque se você parar, você vai afundar. Segue. Vai dar tudo certo. Não volta para trás. Aquilo não te pertence mais. Se Deus deu a visão a você, honre-a. Mesmo que custe muito alto. Só você sabe o que isso significa. Só você tá passando por isso. E tá tudo bem. Porque você só precisa de uma companhia. Honre essa companhia. Essa voz que tá falando para você continuar. Chora, descabela, fica brava, xinga. Faz o que for preciso para você continuar. Continua. Eu te honro e eu tô aqui. Eu quero que você seja uma líder de equipe, mas antes de tudo, uma líder da sua vida. Uma líder que tem uma vida que sinta uma vida próspera, muito mais influente, porque você é exemplo. Uma vida memorável. Porque quando você chegar lá no final, você não tem arrependimentos. Não arrependimentos por você não ter tentado. Por você não ter ido por medo. Por paralisia do medo. Porque medo eu sei que você tá. Mas vai dar certo. Confia. Escolhe conscientemente a esperança que tá aí. Eu tô orgulhosa de você.